E que também que vocês possam receber essa ministração e que vocês possam receber isso aí na vida profissional, na área pessoal também e na área ministerial, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui agora na Tua presença e pedimos que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Me capacita para que eu possa ser instrumento de bênção para a vida de cada um que veio aqui, Senhor. Fala aos nossos corações e que essas ministrações, essas aulas, Senhor, possam nos ajudar na vida pessoal, na vida ministerial e também na área profissional. Nós te agradecemos por este momento em nome de Jesus. Amém. Antes eu vou dar uma pinceladinha aqui bem rápida das aulas anteriores. Então, o que acontece na realidade é assim. Todos nós precisamos nos comunicar, precisamos falar, precisamos pegar os nossos pensamentos e colocar ele em palavras. A criança, quando ela nasce, ela costuma fazer assim, ó, aí a pessoa vai lá, pega a água e dá para a criança. Quero papá. Aí vai lá, pega a comida e dá para a criança. Só que conforme a criança vai crescendo, o que vai acontecendo? Os pais começam a corrigir as crianças. Já não permite mais que ela fale papá, e sim comida. Não deixa mais a criança falar assim, aca. Não, é água. Por quê? Para que ela possa se expressar verbalmente os sentimentos e a necessidade dela. Então ela vai crescendo e vai passando por esse processo. Os jovens também, a mesma coisa. Na idade da juventude, muitas são as palavras, os atos, a forma de se expressar é diferente. Você tem a sua turma, você tem a sua linguagem. Porém, quando você fica adulto, aí você já deixa de fazer as coisas de criança, as coisas de jovem também, e começa a ter uma linguagem adulta. Esse é todo o procedimento natural. Só que quando nós vamos nos expressar, nós vamos falar, nós vamos colocar os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos pensando, uma ideia, a primeira coisa que acontece, levanta-se um gigante enorme, chama-se medo. É um medo de falar, um medo de se expressar. Eu não consigo encontrar palavras, eu não consigo expressar, sabe, eu quero falar alguma coisa, eu quero falar, mas eu não consigo porque tem alguma coisa que me impede de falar, isso chama-se medo. Agora, o medo, ele é bom. O medo é inerente a todos os seres humanos. Não existe ser humano que fala assim, ó, eu não tenho medo, eu sou destemido de todas as coisas. Isso não existe. Todos nós temos medo. O que acontece na hora de você fazer alguma coisa? Por exemplo, você vai andar de bicicleta, se você não anda de bicicleta, você fica com medo de cair, você fica com medo de tomar um tombo, de ser atropelado, de se machucar, bater a cabeça, você fica com medo, com medo, com medo, com medo. Você tem tanto medo que você toma um cuidado excessivo com isso. Ou muitas pessoas não andam de bicicleta, muitas pessoas não dirigem, muitas pessoas não andam de moto, muitas pessoas não fazem o que elas gostam, o que elas precisam por causa do medo. Esse grande gigante que tenta nos dominar. Só que quando você tem consciência de que não é só você que sente medo, o pastor Lucas também sente, o pastor Wilson, o bispo, todos nós sentimos. Aí você fala assim, poxa, peraí, eu não sou o único medroso, eu não sou o único cara que tem medo, todo mundo tem. Mas como é que eu vou trabalhar isso na hora de eu me expressar os meus pensamentos? Eu vou ter que dominar esse medo. Como é que eu vou dominar esse medo? Em primeiro lugar, primeira coisa, quando você vai andar de bicicleta, você cai, você se machuca, você rala a perna. Você não viu a criança quando começa a andar de bicicleta? Enquanto está nas 4 rodinhas, está tudo bem. A criança vai, tirou uma rodinha, pá, cai no chão. Agora, você já imaginou se ela caísse e ficasse com medo de andar de bicicleta? Nunca mais ela ia montar na bicicleta. Depois vai tirar outra rodinha, ela começa a andar com 2 rodas, aí já começa a sentir mais segurança, já começa a sentir mais firmeza. Por quê? Por causa da experiência. Então ela vai tendo experiência e através da experiência ela vai adquirindo o conhecimento, ela vai entendendo e ela vai compreendendo também. E também para nós nos comunicarmos também é muito importante isso. Primeira coisa, não ser dominado pelo medo. O medo ele é bom, ele é saudável, ele faz nós nos tornarmos pessoas prudentes. Porém, o excesso de medo, o pavor de se expressar, o pavor de expor uma ideia, o pavor de expor um sentimento, o pavor de estar falando em público, é esse sentimento que nós precisamos dominar. E como é que você vai dominar isso tudo? Você vai dominar usando algumas técnicas que são muito importantes para o nosso dia a dia. O que acontece? Todas as vezes que nós vamos nos comunicar, nós devemos, em primeiro lugar, saber aquilo que nós vamos fazer. Então é assim, ó, o que eu quero falar? Eu quero falar a respeito de futebol. O que eu vou fazer? Eu vou me informar tudo a respeito de futebol para estar falando de futebol. Tá certo? Então eu tenho que dominar aquele assunto, saber que eu entendo. Olha, eu entendo
eu entendo de contabilidade, eu entendo de imposto de renda. Se você chegar a sentar para mim com imposto de renda, nós vamos discutir, nós vamos falar, vamos trocar ideia, porque eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu tenho convicção. Por quê? Porque eu faço, é o meu dia a dia, eu tenho a minha experiência. Quando eu estava no começo da minha profissão, eu ficava com medo, eu pegava uma declaração de imposto de renda de alguém, eu pensava que eu ia fazer besteira, que a pessoa ia ser multada, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Mas eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, eu fiz a terceira, fiz a quarta, e assim por diante, e fui aprendendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dominar aquilo que você está querendo passar. Dominar, conhecer aquela situação. Correto? Muito bem. E depois nós falamos também de algumas coisas que nós precisamos aprender a usar. Por exemplo, olha, a memória ela é excelente, é ótimo quem tem memória. Mas só que a memória ela falha, ela costuma dar aquele, deu branco, eu esqueci o que eu estava falando, isso acontece. Então, quando você for transmitir uma ideia, quando você for falar, é sempre bom você anota. Quando você for transmitir, por quê? Você coloca tópico 1, 2, 3, 4, 5, por quê? Você esqueceu, você bate o olho aqui, você vai ver o tópico de número 2, a ideia automaticamente ela vai voltar, você vai ter aquela lembrança e você vai começar a falar acerca daquele assunto. Então não confie muito na sua memória quando você estiver preparando um discurso ou uma ministração. E também nós falamos de algumas qualidades, por exemplo, a habilidade, ou seja, saber impor ideias. É assim, muitas vezes nós estamos conversando e nós não sabemos colocar a nossa voz. Por exemplo, às vezes nós queremos expressar velocidade e falamos devagarinho. Muitas vezes nós falamos devagarinho e querendo expressar velocidade. Foi rápido como a luz. Está expressando uma forma de rapidez. A sombra da noite veio pairando. Agora você imagina assim, ó, se eu falar assim, veio na velocidade da luz. Nossa, que velocidade! Então, a forma de se expressar, a forma não está sendo usada com habilidade. Então, coisas rápidas, vou transmitir rapidamente. Agora, você imagina assim, ó, durante a sombra da noite. Nossa, durante a sombra da noite. Olha como que é diferente um do outro. Então, isso chama-se habilidade. Entusiasmo. Ó, sempre quando você for expor uma ideia, falar a respeito de algum assunto, você tem que ser o primeiro a acreditar naquilo. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Pode ter certeza. E muitas vezes é assim, ó, as pessoas, às vezes, nós estamos falando e achamos que nós estamos convencendo todo mundo a respeito de uma coisa que nós não acreditamos, que nós não temos entusiasmo e que nós estamos ali somente falando. As pessoas que estão sentadas, elas percebem isso. Todas as pessoas são inteligentes, são dotadas de inteligência. Então elas começam a compreender que você não está entusiasmado com aquilo, que aquilo que você está falando você não acredita. Então é entusiasmo. Você tem que pegar a bandeira, ó, aquilo que você está falando, a ideia que você está expondo, você tem que pegar aquilo como bandeira de guerra. Você tem que falar, isso aqui, a ideia é essa aqui, vamos em frente, vamos em frente. As pessoas vão olhar para você e falar assim, o cara é esse cara, a expressão é essa é a ideia e eu vou junto com ele. Porque se você não conseguir levar as pessoas juntamente com você, você não vai conseguir ter o retorno. Certo? Outra coisa, ó, observação. Quando você está passando uma ideia, especialmente para várias pessoas no auditório, comece a observar. Muitas vezes é assim, ó, uma pequena coisa, às vezes um ventilador, às vezes a câmera que está lá em cima, às vezes um microfone, às vezes uma cor, alguma coisa. Começa a observar as coisas. As mulheres, elas têm uma capacidade de observação muito maior do que os homens. Porque acontece assim, ó, eu lembro que aí eu entrava com a minha ex-esposa nos lugares, e a gente entrava lá e depois que a gente saía, ela falava assim, você viu? A cor do sapato, não sei o quê, da meia, não sei o quê, não combinava isso com aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que você conseguiu ver tudo isso? Eu nem vi essa pessoa, eu nem percebi. Porque a minha capacidade de observação é bem menor. A da mulher já é mais aguçada, a mulher percebe. Ela vai olhando, ela entra nos detalhes, ela vai olhando aqui, vai olhando ali, vai não sei o quê, ela vai fazendo isso. E quando você está passando uma ideia, transmitindo uma mensagem, você tem que observar. Porque às vezes é assim, ó, algum detalhe que é importante e que passou desapercebido por alguém. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, eu tenho notado aqui na igreja que não tem mais a faixa da rádio. Tiraram a faixa da rádio e não deixaram mais. Mas eu observei isso.
Tem pessoas que não observaram. Tirou, colocou, tanto faz. Não tem problema nenhum. Mas eu observei. Então eu percebi isso. Alguma outra coisa que você pode estar observando e que pode chamar a sua atenção. Então, sempre quando você estiver transmitindo uma ideia, às vezes você pode olhar para a pessoa assim, bonita essa cor amarela da sua blusa. Você entendeu? Você observou, a pessoa falou, pô, ele observou, ele me observou, ele me viu. Olha, muito bonita a igreja, tal, muito beleza, olha, especialmente aquela decoração que tem ali do lado direito, ali, aquele vasinho, significando aquelas flores, muito bonito, olha, a flor. Então você observou, e isso você trouxe para fazer parte do contexto da onde você está da sua mensagem, certo? Às vezes, coisas como uma estátua, que nem Paulo, o que Paulo, aí, o pessoal que já veio aqui já sabe como que é. Paulo, ele estava ali no meio dos gregos, os caras tudo inteligente, os caras estavam falando de deuses daqui, deuses dali, deuses de lá, daí ele viu uma estátua de um Deus, está escrito, Deus desconhecido. Ele aproveitou, ele observou, ele aproveitou em cima daquilo lá e ministrou e pregou o evangelho em cima daquilo. Uma estátua que poderia ter passado desapercebido de qualquer um de nós. Ele observou e fez a ministração dele, fez o discurso dele em cima daquela estátua. Tá certo? Transmitiu uma ideia. E os caras ficaram o quê? Todos boquiabertos com o que ele tinha falado, através de uma estátua. Outra coisa. Vamos lá. Síntese. O que nós precisamos aprender, a pessoa que está transmitindo a ideia é assim, você tem que sintetizar, é assim, o que é a síntese? É a capacidade de você transmitir uma mensagem no menor tempo possível. No menor tempo possível. Agora, por quê? Porque assim, a psicologia, a ciência, eles falam assim, o nosso poder de concentração, porque uma coisa, vocês estão aí, vocês vieram para cá, vocês trabalharam o dia todo, tiveram um monte de problema, um monte de coisa que não deu certo, nem nada. Então, quando vocês vieram aqui assistir essa ministração, vocês vêm aqui, já vêm cansados, vocês não vêm aqui de manhãzinho, vocês vêm cansados com um monte de coisa para resolver amanhã e tal. Então, eu tenho que perceber, aquele que está passando a mensagem, tem que perceber que aquela mensagem ele tem que passar no mínimo tempo possível. Por quê? Aquelas pessoas, elas daqui a pouco, 40, 45 minutos, que é a nossa capacidade de concentração. Se eu ficar falando para vocês aqui durante 2 horas, vai chegar uma hora que você vai, nem sei o que o Lucas falou, nem entendi nada do que ele falou, nem sei o que ele disse, nada. Por quê? A capacidade de concentração do nosso cérebro é de, no máximo, 45 minutos. A partir daí, a cadeira já dói, as costas já dói, você já quer tomar água, você não sei o quê, o movimento daqui, o movimento de lá, isso aqui. Tira a concentração. Uma coisa, o que eu estou passando para vocês é assim, é alguma coisa de experiência. Assim, são técnicas que vocês podem usar ou vocês podem não usar. Vocês podem achar que está certo, vocês podem achar que não está certo. Mas são técnicas que você aperfeiçoa a sua comunicação verbal. Certo? Então, é o poder de síntese. Agora, bom, a respiração, a voz, tudo bem. Agora, hoje, nós vamos estar falando a respeito de como é que você vai preparar um discurso. Como é que você faz para preparar um discurso? Tem 2 formas de você preparar. É assim, inspiração. Me lembrei de um fato agora que me veio e eu vou falar acerca desse assunto. Eu não vou anotar nada, eu não vou fazer nada, vai ter uma inspiração. Hoje eu estou inspirado. Hoje eu estou alegre, eu estou satisfeito, eu estou triste, ou eu resolvi uma questão muito importante. Eu estou inspirado a transmitir uma mensagem. Tem esse tipo que chama-se inspiração. Sem problemas. Agora, tem o outro que é a composição. Ou seja, a composição é assim, você vai ter que pegar, sentar, ler, estudar, fazer o tópico, fazer isso, fazer aquilo, ver lá os sinônimos, ver o adjetivo, ver isso, ver a preposição, fazer tal, tal. Vai dar trabalho. Inspiração, ela não dá trabalho. Agora, a composição, a hora que você vai fazer o seu discurso, isso dá trabalho, certo? Tem assim, tem algumas pessoas que falam assim, não, você tem que ser espontâneo, você tem que chegar lá e falar o que vier na sua cabeça. Bom, é complicado, porque assim, é o que eu sempre falo, quando eu estou falando com meus amigos, eu posso falar um monte de besteira, meu. Eu posso falar um monte de besteira. Eu posso vir aqui na igreja, aqui com vocês, agora, falar um monte de besteira aqui para vocês, vocês vão dar risada, vocês me conhecem, têm carinho por mim, beleza.
Agora, vocês imaginem assim, você está diante de uma plateia, na empresa onde você está procurando emprego, e o seu chefe falou, ó, você vai lá falar a respeito desse assunto, que você tanto domina. Aí, você vai chegar lá e vai falar de qualquer jeito? Não, de forma alguma. Você vai chegar em casa, você vai se preparar. Tem algumas pessoas que falam assim, não, mas isso aí vai perder a espontaneidade. Mas olha, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tudo que nós fazemos, nós pagamos um preço por isso. Pela elaboração de um discurso, pela elaboração de uma mensagem. Por quê? Vai atingir pessoas e isso tem que ter um retorno para você. Porque se não tiver retorno, as palavras vão ser vãs. Vou falar um monte de coisa aqui, vai ficar por isso mesmo, as pessoas vão embora, ninguém vai entender bolufas do que eu falei. A intenção, quando você vai se expressar, não é essa. Então, o discurso serve para você dar uma ordem, você vai colocar uma ordem lá, uma ordem assim, cronológica, vamos colocar dessa forma, para que as pessoas possam entender esse assunto. Ou seja, você já viu que tem pessoas que falam assim, ó, está falando a respeito de um assunto, mas assim, ó, a cabeça fica desse tamanho. O começo é enorme, aquele começo que vai, fala. Aí o corpo, o conteúdo é magrinho. E o final é pesudo. Então fica assim, ó, cabeção, corpinho fino, que nem o do Ronaldo, que tem lá naquele comercial, que ele fica fininho assim, ó. E aí o pé grandão assim, ó. O que acontece? Quando você está transmitindo uma mensagem, ela tem que ter começo, ela tem que ter meio e ela tem que ter fim. Porque a nossa mente é assim, ó. Ela só entende as coisas se houver uma lógica. Se você começar a falar de várias coisas, de vários assuntos, de futebol, de teatro, disso, daquilo, a nossa mente ela não tem essa capacidade de processar tão rapidamente tantas informações. Então ela vai procurar organizar as informações. E se ela não consegue organizar as informações, o que acontece? Ela dá pane, ela fala, não, deixa para lá. Já percebeu que assim, ó, você está conversando a respeito de um assunto, alguma coisa, tá falando, não sei, deixa para lá. Por quê? Porque a sua mente ela não conseguiu colocar em ordem aquele determinado assunto ou aquele raciocínio. Então, sempre preparar, sempre escrever é uma ótima dica, certo? Muito bem. Agora nós vamos estar falando a respeito do discurso. Então, todas as vezes que você for fazer um discurso, ele tem que ser assim, ó, tem que ser uma coisa, ó, de preferência assim, ó. Você vai fazer um discurso, dá um tema para o discurso. Qual vai ser o tema? O tema vai ser o dia 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 1945. Tema, 1932, né? 32, Então, o tema vai ser Revolução Constitucionalíssima de 1932, 9 de julho. Esse é o tema, assim, ó, é o tema. Tudo aquilo que você falar, ele tem que se concentrar naquela data. A pessoa, ela vai falar assim, bom, ele vai falar a respeito dessa data. Essa data é importante. Então, tudo que você vai colocar dentro do seu discurso, dentro da sua mensagem, se refere àquela data. Então, isso chama-se tema. Ou seja, você vai começar a colocar ordem, vamos colocar assim, no caos. Tá certo? Ó, Deus, quando a terra era sem forma e vazia, o que ele fez? Ele estava tudo bagunçado, era sem forma, vazia. Era um caos, não tinha nada. O que ele fez? Ele começou a colocar as coisas no seu devido lugar. Você imaginou se na Bíblia tivesse escrito assim, ó, e Deus, primeiro, capítulo 1, versículo 1, e Deus fez o homem e a mulher. Aí depois vem, Deus fez os céus e a terra. Ué, aonde é que estava o homem e a mulher? Estava no balão? No balãozão lá, né? Então, você percebeu? Deus, a Bíblia, se você for olhar, ela tem uma sequência lógica para que nós possamos entender, para que nós possamos raciocinar em cima das coisas. Porque se você não usar a lógica, o negócio vai ficar um caos, como Deus encontrou que estava um caos, né? Vai ser encontrado dessa forma. O seu discurso, a sua mensagem, ela vai ficar meia para lá, para cá, vai ser uma loucura só, para as pessoas poderem entender, certo? Então, primeiro houve luz, né? Depois houveram as outras coisas. Partes, introdução. Ó, introdução. É a oração que prepara o ânimo do ouvinte para receber bem o restante. Isso aqui quem falou foi Cícero, um orador grego. Então assim, ó, o que é o preâmbulo, o começo? O começo é aquilo que vai incentivar as pessoas a estarem prestando atenção naquilo que você vai transmitir. Então, vamos colocar assim. Bom, vocês sabem, tem alguns que não sabem, mas eu tenho uma filha que chama-se Rafaela, e que ela demorou para nascer,
e ela teve um problema no cérebro dela, então houve um retardamento mental dela, e de vez em quando ela tem convulsão. Agora não, agora está controlado direitinho, mas no começo foi um sufoco. A gente ficava desesperado. Dava uma sensação, assim, um desespero quando a gente via ela naquela situação. Ela começava a tremer, ela começava a convulsionar. A gente pensava que ela ia morrer, aí pensava que ela ia ter um troço. Nós pegávamos ela correndo, chamávamos lá um táxi, ia correndo para a Santa Casa. Era uma loucura, chegava desgastante, chegava meia-noite em casa e com medo daquilo tudo acontecer. Olha, isso aqui, mas tem algo que aconteceu na minha vida. Foi através disso tudo que eu conheci a Deus. Agora eu vou estar falando para vocês o que pode acontecer. O preâmbulo, isso é verdade, tá? O que eu falei é verdade mesmo, tá? Mas assim, eu já chamei a atenção de vocês para aquilo que eu vou falar. Eu já prendi a atenção. O começo. Esse é o começo. Eu já dei o começo e já introduzi o que aconteceu. Agora, daqui para frente, eu vou desenvolver o meu raciocínio. Isso chama-se introdução. É ali que a pessoa vai prestar atenção. É ali que a pessoa vai aprender. É na introdução. Por exemplo, vamos falar a respeito de imposto de renda. Olha, imposto de renda é algo que ninguém gosta de pagar. No Brasil, ninguém quer saber pagar nenhum tipo de imposto. Imposto de renda, então, quando chega essa época aqui, ninguém quer pagar. Todo mundo sai correndo atrás dos dentistas, dos médicos, dos hospitais, não sei o quê, é isso, é aquilo, é despesa na escola, não sei o quê, é pensão. É uma verdadeira loucura. Mas o que é que serve o nosso imposto? Para quê? Olha, eu fiz a introdução. Eu falei a respeito do imposto de renda, que ninguém gosta de pagar mesmo. Mas para que serve o nosso imposto? Aí eu já estou convidando você a entrar numa outra área. Você já se interessou, você ficou interessado. É mesmo. Eu nunca pensei para onde é que vai o meu imposto, como é que é usado o meu imposto, qual é a finalidade do meu imposto. Bom, roubam, fazem isso, fazem aquilo, não, tudo bem. Mas eu nunca pensei que os hospitais eram sustentados pelos meus impostos. Apesar de roubarem, os hospitais são sustentados pelos meus impostos. Eu nunca pensei que as escolas fossem sustentadas pelos meus impostos. Você entendeu? A introdução, ela é muito importante. Certo? Muito bem, vamos lá. Por exemplo, eu citei aqui até um exemplo. Quando você vai ver um filme ou ler um livro, os primeiros momentos é que impactam. Você já percebeu? Quando você vai ler um livro, o primeiro momento, as primeiras páginas é que faz com que você prenda no livro, ou você fala, essa história aqui não vai dar certo, não é comigo não. Você quer ver? Eu assisti já várias vezes, Os 300 de Esparta. A hora que começa o filme começa impactante, rapaz. Aquele garoto é colocado ali, abandonado naquele lugar. Olha o impacto. Ele é abandonado naquele lugar. Um frio terrível, que não aguentaria de jeito nenhum. E o menino está lá sozinho, desamparado, está sozinho ali. Aí, de repente, aparece um bicho daquele lá que eu nunca vi, um monstro daquele tamanho lá, no escuro, ele com uma lança, um menininho indefeso, daquele jeito lá. E, de repente, o monstro vem para cima dele lá, ele pinca a lança ali e mata o monstro. Eu quero saber a história desse menino. Pronto. A introdução do filme vai te prender a sua atenção pelo filme todo. Certo? Então, a introdução ela é muito importante. Outra coisa, a gente tem que conquistar o quê? A benevolência das pessoas que você está falando. O que é a benevolência? É tornar o ouvinte um amigo favorável às suas ideias e tudo aquilo que você vai falar. Você tem que encontrar nas pessoas assim, a benevolência. Falar assim, eu gostei desse cara. Gostei dele. Eu compartilho das ideias dele. Eu posso até não concordar, mas ele fala muita coisa que tem razão, que é verdade mesmo. Por quê? Porque você está conquistando a simpatia das pessoas. Você quer ver, por exemplo, a forma como se veste, a postura, os gestos, a voz. Que nem, por exemplo, a voz muito alta. Você começa assim, então aqui a voz, entra pelo ouvido, dói. Eu falei, nossa, o Lucas grita tanto, rapaz, que às vezes... Outra coisa assim, ele grita, mas conforme ele grita, ele coloca mais perto o microfone da boca.
ao invés dele afastar o microfone da boca para poder gritar, ele coloca o microfone na boca. Então cria, na realidade cria nas pessoas que estão ouvindo assim está machucando, está doendo. Está doendo. Então nós temos que conquistar a benevolência dessas pessoas. E também no vocabulário, na inteligência, nas emoções, na simpatia, na humildade. Fazer, por exemplo, aqui, por exemplo, que nem eu estava falando para você aqui da Rafaela. Se eu contar a história num culto, por exemplo, as pessoas vão ficar comovidas. As pessoas vão ficar emocionadas com tudo isso. Então, é uma forma de você atrair a simpatia das pessoas. Formas arrogantes de que eu faço, eu posso, eu não caio, eu não tenho problema. Isso aí, muito pelo contrário, afasta as pessoas, porque todos os seres humanos têm problemas. Se você é uma pessoa que mostra que você tem problemas, que apesar dos seus problemas, você se esforça para superá-los, as pessoas te olham com admiração. Pô, rapaz, olha, não é só eu que tenho problema, não. Você imaginou, você fala assim, não tenho problema nenhum, eu faço tudo o que eu quiser, eu faço isso, faço aquilo. O cara é um super-herói, eu não vou vir mais assistir a ministração dele, nem vou vir mais conversar com ele, nem nada. O cara é um super-herói. O cara não tem problema nenhum. Então, você tem que conquistar a simpatia das pessoas quando você estiver transmitindo uma mensagem. Por exemplo, imagina só, você vai procurar um emprego, aí você vai conversar com o diretor da empresa, aí você senta na frente dele, já senta assim, O cara vai olhar para você e falar assim, esse cara, pode levantar, pode ir embora. Agora, se você vai, humildemente, chegar, cumprimenta, tudo bem com o senhor, beleza, tudo certinho, como é que está o senhor, tudo bem, tá? O senhor pode sentar, dá licença, senta. Aquela atitude que você expressa, humildade, vai fazer com que a pessoa já ganhe a simpatia dela, você já ganhou a simpatia da pessoa. Então, a humildade é muito importante. A arrogância, para quem vai falar, é um problema. Outra coisa que conquista a simpatia das pessoas é assim. Agora, num debate público, um debate entre candidatos. Bom, aquele que vai falar, aquele que vai transmitir a mensagem, você quer ver ele ganhar simpatia? Assim, olha, eu estou aqui com o meu concorrente e eu quero expressar aqui que quero reconhecer algumas qualidades nele que são muito importantes. Ele é um excelente pai. É um pai de família responsável. É uma pessoa que educa bem os seus filhos, é uma pessoa trabalhadora e é uma pessoa que não tem nada que possa manchar a sua reputação. As pessoas que estão ouvindo, pode ser quem for que está junto com ele. Fala assim, o cara é bacana, o cara elogiou ele. O que você vai fazer é assim, o cara é um excelente administrador, é um excelente político, porque você está se prejudicando. Volto a fazer aquelas qualidades pessoais que ele tem, você vai reconhecer na vida dele. Aquelas pessoas que estão assistindo a um debate, ou estão assistindo a ver uma mensagem, mesmo aquelas que estão do lado dele, vão reconhecer em você que tem alguma coisa diferente. Tá certo? Legal. O auditório. Quando você for falar para pessoas, por exemplo, no auditório. Então aqui nós estamos falando já do discurso. Você já está entrando, já está diante das pessoas, tá? Aí já não é a parte teórica, é a parte prática. Você está falando com um monte de gente, por exemplo, um candidato que vem lá do Recife, lá vem aqui para São Paulo, ele vai se candidatar aqui. Imagina assim, bom, eu vim aqui para trazer aqui um problema que São Paulo está passando e que nós precisamos resolver, que é o problema da enchente. Foi o objetivo, não foi? Só que agora fala assim, povo de São Paulo, amado São Paulo das bandeiras, dos bandeirantes, São Paulo de começo de todas as coisas, São Paulo que carrega o Brasil, que leva o Brasil. O que aconteceu? Com as pessoas que estão ouvindo, falam, rapaz, cara, está falando da minha cidade, está falando do meu estado, já conquistou a simpatia, você percebeu? O público que você está falando, por exemplo, vamos colocar assim, você está no meio dos jovens, então você fala assim, jovens queridos, olha, jovens queridos, meninos, meninas, futuro do Brasil, puxa vida, aqui nós vamos encontrar muitos advogados, muitos juízes, promotores, quem sabe até presidente da República, quem sabe, olha, as pessoas que estão ouvindo, você já ganhou a simpatia delas, pelo tratamento que você está dando para todos. Então isso é importante quando você está transmitindo uma mensagem, certo? Vamos lá. Oi. Um exemplo
E cadê o microfone? É que depois não grava lá. Mas não, vamos lá. O senhor falando isso, me lembrei do Obama, quando veio no Brasil, ele fez um discurso que foi assim, ele é um baita orador, né? E ele começou, e ele ganhou a atenção de todo mundo, porque, na realidade, começou a enaltecer as qualidades do Brasil, tal, e eu lembro bem, porque talvez muitos políticos brasileiros não consigam, ele fez ali, naquele momento, a gente sentiu orgulho de ser brasileiro. E, naturalmente, que toda a atenção foi dada, né? Ele é o Obama, o presidente dos Estados Unidos, ele é um excelente orador, viu? Ele é um dos ícones de ministração, de passar mensagem, ele é um dos ícones, é uma pessoa muito capacitada. Agora, docilidade, ó, docilidade. O que é docilidade? É você desarmar a resistência para que o auditório seja conduzido por você. Por exemplo, ó, você quer ver quebrar a resistência? Ó, uma coisa que quebra a resistência de qualquer auditório. É assim, ó, é a brevidade. É assim, ó, a hora que você chegar, já coloca para aquelas pessoas que estão ouvindo aquilo que você vai falar e o tempo que você vai gastar para falar aquilo. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas vão falar assim, meu, que será que esse cara vai falar? Ó, primeira coisa, quando você vê um orador chegar no lugar, é assim, ó, você vê o calhamaço de papel que ele tem na mão. O cara tem um caderno, rapaz. O cara tem um caderno de coisa aqui, vai ficar 3 horas falando aí. Aí não dá, aí não vou aguentar. Não, você já vai armado. Você, ó, agora você tem que desarmar. O que você vai desarmar assim, olha? Como é diferente? Olha, você chega assim e fala assim, ó, olha, eu quero aqui transmitir uma mensagem para vocês de otimismo. Alguma coisa, agora eu vou chamar a Bíblia, alguma coisa que aconteceu na vida de Moisés. As lutas dele, as tribulações dele, os problemas que ele passou, que nenhum de nós passamos de forma alguma. Nenhum de nós fomos abandonados no rio, na margem do rio. Nenhum de nós tivemos que fugir porque matamos alguém. Creio eu que aqui ninguém matou ninguém, tá certo? Mas, apesar de tudo isso, o Reinaldo aqui, o Reinaldo tem uma cara de cangaceiro, mas é uma cara de cangaceiro. Mas assim, ó, e Moisés passou por tudo isso, e Moisés aguentou aquele povo, e teve um monte de coisa, um monte de luta. Ele não viu a terra prometida, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas, como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso, Deus cuidou dele. Agora, como Deus cuidou dele, Deus vai cuidar de cada um de nós individualmente. Agora, eu gostaria que você me desse 1 minuto da sua atenção. Olha, vamos colocar assim, 20 minutos mais deliciosos da sua vida. 20 minutos que podem transformar a sua vida da água para o vinho. E eu gostaria que você prestasse essa atenção. Tudo bem? Beleza. Olha, você está colocando para a pessoa assim, a pessoa está sentada e fala assim, puxa vida, o assunto me interessou. Por quê? Porque eu estou passando por um monte de luta na minha vida, por um monte de problema na minha vida. Estou sendo privado de muita coisa. Estou pensando que Deus me esqueceu. Exatamente o que aconteceu com Moisés. E ele vai falar isso daí em 20 minutos, em 30 minutos, eu não sei quanto tempo que ele vai falar, então eu vou prestar atenção. Você ganhou a docilidade das pessoas. As pessoas vão estar abertas para aquilo que você vai falar. Certo? Então é isso aí que é conquistar a docilidade das pessoas. A outra coisa também, você pode até expor uma experiência sua, uma experiência no trabalho. Olha, que nem, por exemplo, teve uma vez que eu assisti uma mensagem, então era a respeito de um teste para gerente de banco. Então era assim, ó, tinha, sei lá quantas pessoas lá, 100 pessoas, para passar um teste de gerente de banco. Aí assim, ó, a pessoa responsável pelo teste falou assim, ó, eu vou dar uma folha para vocês, cada um de vocês vão receber a folha agora, entregou. Vocês estão recebendo aí uma caneta. Então, ó, vocês não virem a folha ainda, deixa a folha virada, então, de cabeça, né, com a face virada para a carteira, e só vão virá-la, revirá-la, quando eu falar. Vocês vão ter exatamente 5 minutos para responder tudo isso que está aí, mas não escrevam nada antes de lerem até o final. Tudo bem. Pode começar agora, 3 minutos. Eram mais de 50 questões. Eram mais de 50 questões, a pessoa pegou, rapaz, 50 questões, em 5 minutos, não vai dar. Começou. Põe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e vai correndo com outro relógio, e vai. Aí no final estava escrito assim, ó, não escreva absolutamente nada nesta folha. Olha só, a falta de atenção
Jamais, porque nós temos que entender o seguinte, jamais alguém vai dar um questionário de 50 perguntas para você responder em 5 minutos. Então, aquelas pessoas ali, elas não entenderam aquilo tudo, elas não compreenderam tudo aquilo lá. Elas não entenderam a mensagem que estava sendo passada para eles. Você entendeu? Então, nós temos que assim, tomar muito cuidado com as conclusões que nós vamos tomar. Certo? Vamos lá. Conquistar a atenção. A pessoa que está ouvindo, ela deverá perceber que a mensagem deverá ter aplicação prática na sua vida. Assim, quando você estiver transmitindo uma mensagem, um pensamento, uma ideia, aquilo, a pessoa tem que receber como uma coisa prática na vida dela. Eu posso chegar aqui, falar a respeito da teoria do Darwin, a evolucionismo, não sei o quê, você vai falar filosofia, de onde nós viemos, para onde nós vamos, não sei o quê, aquela coisa toda. É um monte de linguiça. Na realidade é assim, eu não vou praticar nada disso na minha vida. O pastor Wilson que gosta muito de linguiça. Às terças-feiras só, né? Às terças-feiras. Né? Entendeu? Então é assim, tem que ser uma coisa prática. Se não for prática, você vai fazer a pessoa dormir. Não tem jeito. Então tem que ser coisa prática. Você vai fazer assim, isso vai dar certo. Pessoal, eu vou pegar isso aí, vou praticar na minha vida, isso aí vai dar certo. Tem que ser algo prático, não teórico. Correto? Vamos lá. Ter aplicação, confirmar alguma convicção de ato praticado. Puxa, olha, o que ele está falando é justamente o que eu penso. Eu penso exatamente dessa forma. Está certinho, está batendo com o meu. Ou se não, é mesmo. Eu reconheço que eu faço errado. Eu vou modificar o meu pensamento, ou eu vou modificar os atos que eu faço, eu vou me transformar numa outra pessoa. Tem que ser alguma coisa que tem que ter essas três, Pode transformar a pessoa, pode convencer a pessoa, pode modificar a pessoa, ou pode trazer a convicção de que ela está fazendo a coisa certa. Correto? Então, isso tem que acontecer. Quando você transmite, conquista a atenção, e você tem tudo isso, você consegue modificar, a sua mensagem começa a modificar as pessoas, você não precisa mais falar assim, eu queria que vocês prestassem atenção, eu gostaria da sua atenção por 1 minuto. Não, você não precisa fazer isso. Porque aquilo que você chamou a pessoa, ela já trouxe para dentro. Você não precisa usar essa expressão. Para a pessoa, não, vou prestar atenção. Não, você já está prestando atenção. Certo? O que não se deve fazer, Agora, quando você estiver transmitindo uma mensagem, não pode fazer de forma alguma, pedir desculpa. Olha, vocês me desculpem, eu estou aqui, mas hoje foi uma correria tão grande, eu ralei o carro, vocês me desculpem aí por que eu fiz. Olha, não peça desculpas, de forma alguma. Porque senão vai dar a impressão para as pessoas que estão te ouvindo que você vai fazer tudo errado ali para frente. Vai fazer tudo errado, vai pedir desculpa, vai fazer tudo errado. Então não precisa de absolutamente pedir desculpas. Isso não. Na realidade é assim, você chegou atrasado, você pode até pedir, vocês me perdoem pelo atraso que eu tive, mas não pedir desculpas por causa daquilo que você vai falar, da mensagem, assim, eu não tive tempo de preparar, eu saí correndo, assim, acontece, olha, eu estava no trânsito, isso acontece, não tem problema nenhum. Porém, o que você não pode falar dentro da mensagem, eu fiz mais ou menos aqui um negócio para vocês aqui, correndo, não deu tempo, então, eu fiz correndo, tomando banho, eu fui preparando o negócio e tal, aí, esse tipo de desculpa vai causar uma má impressão no público. Certo? Porque, na realidade, assim, o que nós temos que pensar é assim, quando você está fazendo esse curso de expressão verbal, isso aqui, na igreja, aqui, entre nós, acabou. É quando você sai para fora, quando você vai lá fora, quando você é convidado a falar em algum lugar, em público, aí é que o bicho pega. É onde você não conhece as pessoas não te conhecem. Pastor, posso dar outro exemplo? Pode. Eu trabalhei numa empresa e, numa certa época, ela começou a promover workshops, e a coisa ficou séria, virou um produtaço, a empresa começou a se dar muito bem no ramo do turismo. E aí ela investiu muito num desses eventos e convidou, me foge agora o nome do fulano, mas ele foi o cara que criou toda a campanha do Lula, como que ele chama? Esqueci o nome dele. O Duda Mendonça? Duda Mendonça. Ah, tá. Obrigado, pastor. O amigo do Reinaldo. Você conhece? O Duda Mendonça. O Reinaldo está me metendo no rolo aí. Glória a Deus. E aí, assim,
E ele foi convidado, e com toda a pompa, tá, porque o cara estava no auge. Né? E também um jornalista da Globo, me perdoe, esqueci o nome do fulano também, porque já faz muito tempo. Não, mas eu não estou pedindo desculpa, eu estou só querendo dizer isso Desculpa, estou querendo dizer justamente desse cara aí, desse Duda Mendonça. Bom, então, uma pompa, um auditório magnífico, tal, hotel 5 estrelas ali no Brooklyn, tudo preparado, o auditório lotado, gente de todos os níveis, né, gente importante do setor. O cara chega 25 minutos atrasado, entrou de camiseta, todo suado, sentou, a primeira coisa que ele falou foi justamente isso: olha, gente, eu tive uma semana terrível, estou vindo da Bahia, e, assim, preparei no caminho, no avião eu preparei algumas coisas aqui para comentar com vocês, assim, quer dizer, foi uma água, né? O cara desmereceu presidentes, presidentes assim, de companhias aéreas internacionais, gente da mais alta categoria. O cara começa o discurso e o papo que ele ia ter com o pessoal, assim, olha, eu preparei agora no avião, vindo para cá, alguma coisa. Matou, né? Matou porque não precisava falar isso. Era simplesmente falar o que tinha que falar. Bom, exatamente, é só falar o que tinha que falar, acabou. Mas você percebeu como é que prejudica? E prejudica muito. Outra coisa, ó, é assim, ó, contar piada. Ó, contar piada é difícil. Ó, eu, por exemplo, eu não tenho o mínimo tino para contar piada. Eu sou sem graça para contar piada. Você tem duas formas de você contar piada. Tem aquela piada sem graça. Aí você fala, conta piada, ninguém ri, é só você. É só você que ri. Não, mas uma coisa é piada, outra coisa é você usar do senso de humor em uma determinada situação, é diferente. Quando você está fazendo uma mensagem, você não deve colocar uma piada no meio. Agora, você pode tornar um fato bem humorado, é diferente uma coisa da outra, é diferente. Ou senão, você pode contar uma piada que, assim, ela pega em qualquer lugar, só que todo mundo conhece. Todo mundo está cansado de ouvir aquela piada. Já sei isso aí, já sei o começo, o meio e o fim, já sei o que ele vai terminar. Então, o que acontece? A atenção das pessoas, ela acaba desvalorizando a sua mensagem. Porque piada sem graça, você fica desarmado. Piada que todo mundo conhece, só falta alguém falar assim, ei, conheço isso aí faz muito tempo. Aí pronto, aí desmorona. Então, assim, agora você pode pegar um fato que aconteceu com você, às vezes um acontecimento, às vezes no meio do caminho, e tornar aquele fato bem humorado. É diferente uma coisa da outra. Então, evita piada. Piada, se a pessoa está numa entrevista, lá com a diretoria, fala assim, por falar nisso, tem uma piadinha que eu quero falar para vocês aqui. Os caras falam, acabou. Aquela sua promoção já foi. Exatamente. Nem chegou, né? Vamos lá. Outra coisa, ó. Começar a expor as coisas com palavras vazias. É assim, ó. Bem, então, aí... assim, ó. O que significa essas palavras? Bem... Qual o significado dela? Não tem. É melhor ficar quieto. Entra direto no assunto. Aí, o que é aí? O que significa aí? Ou, então, mas nem começou ainda o negócio, já está, então, vai estar concluindo já. São palavras, na realidade, são palavras vazias, que não têm significado nenhum. Então, evite essas palavras. Não fazer perguntas ao auditório. Ó. Tem alguém aí que fez isso ou fez aquilo? Você está arriscado a pessoa responder, ou se não, fala assim, ó, eu acho que é assim. Tem alguém que pensa ao contrário? Já imaginou? E se alguém fala, eu penso ao contrário, eu não acredito nisso não, acabou. Acabou, dali para frente, desmoronou o negócio. Então, não faça perguntas. Porque quando você está transmitindo a mensagem, o que você está fazendo? Você está trazendo para a pessoa e colocando para a pessoa para refletir naquilo. Aquilo tudo vai ser refletido, a pessoa vai pensar, vai mastigar aquilo, vai devorar aquele assunto, vai pensar, poxa, será que não está certo? Não, pensando bem, pois não. Microfone.
E aquele tipo de explanação que já consiste em pergunta que o próprio orador já responde, como uma forma de raciocínio. Aí assim, ó, isso, ó. Aí assim, ó, não é uma coisa objetiva, assim, ó. Nós podemos ter uma solução para esse problema, ó. Isso. Nós podemos, ó, mas não perguntar para alguém, porque alguém lá tem a solução que não bate com a sua, aí complicou. Agora, nós podemos encontrar solução para isso? Ah, lógico que podemos. Qual? Esse é. Sim, porque você está, na realidade, está fazendo assim, ó. Você está colocando para as pessoas para elas refletirem. Será que nós vamos conseguir encontrar uma solução para os problemas do Brasil? Aí ninguém vai responder. Assim, nós podemos. Cada um de nós, olha, é diferente. Cada um de nós, se fizermos. Hã? Cada um de nós temos uma porção para nós fazermos. Se cada um de nós deixarmos de corromper o policial, aí você vai desenvolvendo. Você está dando a solução sem perguntar para a pessoa qual é a solução. Porque às vezes tem uma pessoa lá que ela já tem a solução, ela, na cabeça dela tem a solução. Aí ela vai levantar aquele debate que vai acabar atrapalhando a sua mensagem. Então, quando você for perguntar para alguém, nós poderemos fazer isso? Porque você está se incluindo também. É diferente. Então, a pessoa não vai responder. Ela vai esperar que você coloque a resposta. É a colocação. Muito bem. Oi. Outra coisa, ó. Você nunca se fia. Tem posições que são polêmicas. Por exemplo, vou colocar assim, ó. Hoje em dia está em voga assim, ó. Homossexualismo. Homossexualismo. Homossexual. Não sei o quê, não sei o quê. Homofobia. Não sei o quê, não sei o quê. Aí você está no meio de uma reunião. Ó, estou falando de crente, não estou falando de igreja. Você está no meio de uma reunião onde tem pessoas que você não conhece. Então é assim, ó, você chega lá e fala assim, ó, no meio da reunião, você não conhece aquelas pessoas, esse negócio de homossexualismo é tudo do diabo. Acabou, bicho, acabou. Você é louco, você é doido, acabou. Você é um doido, cara, acabou. Não vai ter mais assunto. Por quê? Agora é assim, ó, quando o assunto é polêmico e você está no meio de pessoas que você não conhece, você não pode firmar uma posição. O que você pode é colocar. Olha como é diferente, ó. As pessoas chegam para você, tá, um monte de ímpio, assim, ó, um monte de, vamos colocar assim, entre aspas, né, de viado, assim, aquele viadinho tudo cercado assim, ó, com você no meio. Ela assim, você é contra o homossexualismo? Não. Eu não sou contra o homossexualismo. Eu sou a favor de um relacionamento entre homem e mulher. Então você é contra os homossexuais? Não sou contra nada. Eu sou, ó, como é diferente o posicionamento. Eu sou a favor de um relacionamento entre um homem e uma mulher, só isso. Eu não tenho posição a respeito do que você está falando. Eu estou falando só daquilo que eu acredito, mais nada. Acabou. O assunto ele não se estende, não tem uma discussão, não tem uma coisa, um radicalismo. Você percebeu? Então é assim, ó, o nosso posicionamento diante de assuntos que são polêmicos. Olha, evita isso. Se você está na igreja, se está entre parentes, tudo bem. Agora, se você está entre pessoas estranhas, é um problema. Por exemplo, está numa reunião de diretoria e surge o assunto. E o pessoal sabe que você é crente. E que o pastor Silas Malafaia e os outros crentes são contra, entre aspas, os homossexuais. Que está essa briga toda no Congresso. Aí você está lá no meio da reunião de diretoria e você fala assim, eu sou contra o homossexualismo, e acabou. Não. O meu posicionamento é simples. Eu sou a favor do relacionamento entre homem e mulher. Acabou. Não é nada. Não causa discussão, não te cria uma situação antipática diante da pessoa e morreu o assunto por ali. É diferente ou não é? É totalmente diferente. Então, evita, diante de assuntos polêmicos, você tomar uma posição. Porque você vai encontrar resistência aí, A pessoa alguém fala assim, eu não concordo com você, não. Ele pode não concordar. E a pessoa, no meio da sua ministração, no meio da sua mensagem, a pessoa levantar e fazer uma coisa dessa aí, acabou, aí arrebenta. Aí porque vão levantar uns que sim, outros que não. Outros que sim, a sua mensagem, já era, foi para o espaço. Eu nunca mais vai ser convidado para ir. Ele veio aqui trazer uma mensagem, rapaz, arrumou um rebuliço aqui no auditório, foi mesa para tudo quanto era cadeira, o outro xingou a mãe do outro, não sei, nunca mais você vai aparecer ali. Ainda quando falou isso aí, então, é que voou a cadeira mesmo. Outra coisa, evitar de usar chavões ou frases vulgares. Quem não conhece essa expressão? Quem não se comunica se trumbica. Quem não conhece aqui?
Quem sai na chuva é para se molhar. Quem não conhece? Isso aí todo mundo conhece. Então, evitar de colocar no meio da sua apresentação, no meio da sua mensagem, esses chavões, que na realidade não acrescentam em absolutamente nada. Vai lembrar só do chacrinha, das outras coisas que não tem necessidade nenhuma. Agora, isso é o que não deve fazer. Agora, o que deve fazer? Em primeiro lugar, aproveitar as circunstâncias. Vamos lá. O ambiente, pessoas, imagens. Por exemplo, aproveitar as circunstâncias de lugar. De lugar assim, fui convidado a trazer uma mensagem lá para a igreja de Cotia. Tá certo? O que é o lugar? O lugar que você está ministrando é em Cotia. Você não vai falar da igreja da Zona Norte. Olha, lá na igreja da Zona Norte, o pessoal da Zona Norte, não sei o quê, da sede, você está em Cotia. O que você tem que transmitir, o lugar onde você está, é em Cotia. Olha, eu vim aqui em Cotia, olha que é uma cidade maravilhosa, mas é frio, gente, como Cotia faz frio, rapaz, é brincadeira. Teve uma vez que eu fui lá em julho, foi até os pastores que estavam lá, aí foi uma festa junina. Rapaz, quando eu estava na fogueira, né, Betão? A gente estava perto da fogueira, estava tudo bem. Você afastou da fogueira, um frio, um gelo, mas é uma cidade aconchegante. É uma cidade, o povo lá de Cotia, agora vamos falar assim, aqui o povo de Cotia, ele recepciona bem as pessoas. A gente se sente à vontade aqui, Você está aproveitando as circunstâncias do lugar. Tá certo? Então, você está falando naquele lugar. Não tem que falar de um outro lugar. Você vai falar daquele lugar. Olha, em Cotia aqui, é simples, é muito fácil chegar em Cotia. A gente pega Raposo Tavares aqui, no quilômetro 30, 40, a gente já entra aqui em Cotia. Nossa, fizeram aquela passarela, aquela ponte que fizeram lá, uma via expressa, né? Uma maravilha, melhorou 100%. Então, você está falando do lugar. E as pessoas que estão ali, elas vão se sentir bem, pô. O cara conhece a nossa cidade, se interessou pela nossa cidade, está falando da nossa cidade. Não está falando da Zona Norte. A Zona Norte, a Igreja da Zona Norte, o pessoal da Zona Norte, os oficiais da Zona Norte. Vai ficar na Zona Norte, pô. Vai fazer o quê aqui? Você deu, então, as circunstâncias de lugar. Circunstâncias de tempo. Por exemplo, eu vou falar de Cotia, né? Eu vou falar da Zona Norte, vou falar de Cotia. Tá? Então, lá de Cotia. Aniversário de Cotia. Quando que é o aniversário de Cotia? O dia, o mês, assim, aniversário da cidade mesmo. Da cidade. Como é que vamos colocar dia 22 de outubro, não sei. 22 de outubro. Então, 22 de outubro, dia 22 de outubro. Sabe o que significa essa data? Agora é de data, é de tempo. Sabe o que significa? Tem um grande significado para essa cidade. Foi a data em que essa cidade foi fundada. Foi fundada pelos japoneses, né? Foi os japoneses que fundaram Cotia? Acho que foi. E a cooperativa, tá? Então, os japoneses, quando vieram para cá, os imigrantes japoneses, estabeleceram essa cidade, desbravaram essa cidade aqui, foram aqui conquistar, e hoje, Cotia, nesta data, está fazendo 110 anos, por exemplo, 110 anos, parabéns, Cotia, circunstância de tempo, certo? E também, pode falar de pessoa, por exemplo, às vezes, tem uma pessoa que está ali, assistindo, ela foi uma das fundadoras da cidade de Cotia. Então, você vai aproveitar. Olha, está aqui presente aqui o senhor Manuel. Manuel Katsunaga. Calma. Tinha acabado de falar, pô. Joaquim Kadashi. Então, Joaquim Kadashi está aqui, foi um dos fundadores da cidade de Cotia. Está aqui, foi um dos fundadores da cidade de Cotia. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui, foi muito importante, o senhor foi um desbravador. Olha, circunstância de pessoa, ou às vezes assim, está uma pessoa ali que influenciou muito na sua vida, está no seu ministério, na sua profissão. Olha, está presente aqui, meu querido amigo Reinaldo Iso, que foi uma pessoa muito importante para mim, que esteve comigo aí no comecinho da rádio, que me acompanhou desde que nós estávamos na primeira programação lá, veio acompanhando os nossos problemas. Olha, aprendi muito com ele. Ele está presente, é uma circunstância de pessoa. Tá? Então, essas circunstâncias, nós devemos aproveitar a todas elas, certo? O que fazer? A importância daquele local, da reunião, daquele momento, é muito importante. Por exemplo, quando nós estamos aqui, é muito importante esse momento de nós estarmos aqui na Zona Norte. Olha, são 9 horas e 20 minutos.
Vocês estão cansados, vocês trabalharam o dia todo, enfrentaram um monte de problemas, um monte de dificuldades para estar aqui. Mas esse momento é muito importante, sabe por quê? Porque hoje nós estamos aprendendo muita coisa que nós desconhecíamos, que nós não sabíamos como nós vamos nos expressar. E hoje nós conseguimos entender aquele gigante que se levanta na nossa vida, nós aprendemos a ter habilidade em conversar com as pessoas. Puxa, esse momento ele é muito importante para nós. Talvez hoje é o momento mais importante na nossa vida. Você aproveitou aqui a circunstância do lugar aonde você está. Então, as pessoas que estão ali, elas vão se sentir importantes de estarem ali. Correto? Então, é a circunstância de lugar também. É dar a informação que cause impacto no auditório. Impacto. Tem que causar impacto. Impacto assim, olha. Gente, é inadmissível. Eu estou só contextualizando, vai que o assunto vai englobar essa parte aqui. É inadmissível, como é que pode uma pessoa que sai na rua para enfrentar bandidos armados com calibre 40, 45, com pistola automática, e os nossos policiais, que eu não entendo nada de segurança, mas os nossos policiais com um revólver 38, para enfrentar uma carabina, uma calibre 45, isso é inadmissível. Impacto. Causa um impacto com o salário que eles ganham. O salário agora está em torno de R$1.500, R$2.000. Com esse soldo, eles estão arriscando a própria vida deles. Olha, causa impacto. E o futuro dos seus filhos? Os seus filhos não conseguem estudar, porque ele é um policial militar, ele é perseguido, ele é ameaçado de morte às 24 horas por dia. Causa impacto. Assim, a sua mensagem tem que causar impacto. A pessoa precisa tomar aquele bum, aquele tombo, aquela explosão. É mesmo. Que absurdo. Onde já se viu uma coisa dessa? O policial, tem que falar assim, o policial militar, que está aí ganhando R$2.000 por mês, com uma arma na mão, enfrentando uma calibre 45, aí com dinamite, com explosivo, com granada, com um monte de coisa, realmente é inadmissível. Você percebeu como que é? Tem que trazer o impacto, a pessoa tem que ser impactada por aquilo. Certo? Muito bem. Está impactado ainda? Ficaram quietinhos aí? Vamos lá. Preparação. Bom, agora é a preparação da sua ministração. Agora, em primeiro lugar, é aquilo que eu falei, ela tem que ser una. Você pode dividir em vários capítulos, mas ela tem que ser uma coisa só. Tem que estar dentro daquele tema que você colocou em primeiro lugar. Correto? Segundo lugar, tem que ser claro. Olha, eu aprendi uma coisa na minha vida que é assim, não adianta enrolar. Se você ficar enrolando, vai todo mundo perceber que você está enrolando. Eu sou assim, olha, às vezes tem uns clientes que vão lá no escritório lá, que assim, em primeiro lugar, que chegam lá sem marcar horário. Então, assim, aí ele chega lá, e fala, fulano está aí. Fala, meu Deus do céu. Tá, tudo bem, vou lá. Eu tenho que atender, né? Eu tenho que atender a pessoa que está com um problema lá. Não. Aí ele vai lá e senta. E ela fica falando, ela começa, está com dor de cabeça, não sei o quê, meu passarinho fugiu, não sei o quê, eu fui no horto florestal, não sei o quê. Ai, você fala, meu Deus, não vai acabar nunca isso aqui, Isso eu estou falando de mim. Agora, e vai enrolando, você vai ficando, o pai não chega, Agora, você imagina assim, estou falando com vocês, aí eu começo a enrolar vocês. Começa a ladainha, começa a enrolar, não tem objetivo, dou uma volta aqui, Você vai falar assim, rapaz, não é possível, o Lucas está falando um monte de coisa, ele não vai terminar, isso aí está me enrolando, não estou entendendo nada do que ele está falando. Aí, tem que ter objetividade, assim, você tem que ser objetivo naquilo que você está falando. Porque a pessoa, ela quer receber aquilo, mas ela quer receber aquilo para transformar a vida dela, para modificar, para trazer convicção nela, mas tem que ser uma coisa objetiva. Não pode ser uma coisa assim, que você vai dando volta, seja objetivo naquilo que você está falando. Tem que ter objetividade. Qual é o objetivo seu? É ganhar um emprego. Esse é o seu objetivo. Qual é o objetivo quando você ministra a palavra? É tocar no coração da pessoa. Esse é o objetivo. Não é outro objetivo. Então, seja objetivo. Tá? Na entrevista também. Quando você vai procurar emprego, a pessoa que está lá, ela não quer que você fique enrolando ela, porque tem mais 300 candidatos lá fora. Ela quer que você seja objetiva. Tenha objetivo. Sucinto, acabou. Interesse. Então, interesse, você tem que mostrar
interesse. Aquilo que eu falei, você tem que acreditar naquilo que você está falando. A bandeira está na sua mão. Você tem que levar ela à frente. Você tem que mostrar interesse por aquilo. Se você não mostrar interesse por aquilo, ninguém vai ter interesse naquilo, pode ter certeza. Mesma coisa, vamos colocar assim, ó, vai. Aí eu chego aqui no domingo aqui e falo assim, ó, gente, eu vou dar um curso aqui de, sei lá, de fazer de redação. Ó, se você quiser vir, você vem. Se não quiser vir, não vem. Qual é o interesse que eu tenho? Só falta falar assim, ó, faz favor, não vem ninguém, porque aí eu não preciso vir até aqui. Eu não tenho ideia agora, quando você fala assim, ó, vai ser muito bom. Olha, você vai aprender. Eu aprendi bastante coisa aqui, ó. Eu aprendi coisas que eu desconhecia, eu conheço hoje. Então você está mostrando interesse e está colocando no coração da pessoa também o interesse. Certo? Interesse, isso é muito importante. A área de vendas, então, vendedor é admirável. É uns caras que vendem bem. Assunto central, ó. O assunto central, aquilo que nós falamos, o assunto central tem que ser aquele que você falou no preâmbulo. Porque se ele for, porque o que acontece é assim, ó. Você pode, chama-se sobreposição de ideias. É assim, ó. Eu começo a colocar uma ideia, aí aquela ideia não termina, eu coloco uma outra ideia em cima daquela ideia, e a ideia não termina, eu coloco outra ideia em cima daquela ideia, ela não termina, eu coloco outra ideia. Então, o que acontece? É sobreposição de ideias, assim, ó. A pessoa não vai entender nada. Se eu não começar, não ter um meio e não ter o fim com a mesma ideia, vai sobrepor uma coisa à outra. Então, a pessoa vai acabar não entendendo nada. Porque, ó, você quer ver uma coisa, ó? Você quer ver quando uma pessoa entendeu assim, ó? Quando você sair daqui, eu posso encontrar com você lá num dia e falar assim, você lembra daquela segunda-feira que nós conversamos a respeito da curso de expressão verbal? Eu assim, eu nem sei o que foi falado. Acabou. Não aproveitou nada, porque se você não sabe o que foi falado, não aproveitou absolutamente nada. Então é sobreposição de ideias. Temos que tomar cuidado com isso, porque senão a pessoa vai colocando uma em cima da outra, em cima da outra, aí quando termina, aí não deu nada. Certo? Conclusão. Qual é a conclusão da sua ministração ou da sua mensagem? Em primeiro lugar, levantar uma reflexão. Olha, gente, nós falamos, ó, nós pegamos aqui a aula de expressão verbal, hoje é a última aula, inclusive até, pastor Wilson, eu quero aproveitar a oportunidade e pegar mais uma segunda-feira depois do jejum, que eu quero que as pessoas que vieram ao curso vão ter 5 minutos cada uma de trazer uma mensagem, alguma coisa, uma apresentação, 5 minutos, vocês vão ter 5 minutos para estar falando aqui na frente, 5 minutos, porque tudo isso que vocês aprenderam, você tem que praticar. E a prática vai ser justamente 5 minutos. Então, logo na segunda-feira, depois do jejum, tá, com exceção da pastora e do pastor, não, porque já estão habituados com isso. O Reinaldo também não. Mas vocês que vieram aqui, a Ângela, a Dalva, né? É a Dalva? É Dalva, né? O seu nome é Dalva? É a Sandra, né? A Sandra, né? O Marquinhos também já está acostumado. Vocês aqui, vocês 4. Vocês têm essa oportunidade também, o Milton também, se quiser. O Milton fica à vontade, porque ele é da técnica, né? O Beto. Então, eu gostaria que vocês, 5 minutos, que vocês expressassem um pensamento, uma ideia, que aproveitassem tudo isso que foi falado para estar experimentando isso, certo? Para quebrar a... Ah, estão no Face? Ah, tá bom. Então, acho que ninguém assistiu, porque ninguém falou nada para mim. Não tem nada, não. Brincadeira, estou brincando. Não tem nada a ver, não. Então, ó, levantar uma reflexão. Então, é assim, ó. O que vocês aproveitaram, ó, dessas 3 segundas-feiras que nós falamos a respeito desse assunto? Assim, o que vocês aproveitaram? O que vocês aprenderam? O que vocês vão poder levar na vida prática de vocês, na vida pessoal, na vida profissional, lá no seu relacionamento? O que você vai poder levar disso tudo? Você não precisa responder. Mas você vai pensar nisso. Você vai trabalhar em cima disso. Então, você na sua mensagem, você está trazendo um momento de reflexão. A pessoa vai pensar, vai sentar, vai analisar, vai deitar pensando naquilo. No outro dia, ela vai lembrar daquilo que foi falado. Durante a semana, ela vai estar devorando aquilo. Tá certo? Então, ela vai estar ali, ó, meditando acerca daquele assunto. Então, é isso aí que leva a mensagem. Em segundo lugar, fazer uma citação que confirme tudo o que foi exposto. Ó, todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa na nossa vida, especialmente nos comunicar,
Aí você começa a compreender melhor as pessoas. Você começa a compreender melhor o limite das pessoas. Você consegue compreender que as pessoas não conseguem colocar, por mais que elas gostem, por mais sentimentos que elas tenham, elas não conseguem colocar em ação os seus sentimentos. E isso causa um grande problema para a pessoa, porque traz um constrangimento, traz deixa eu ver assim, esqueci, me fugiu da mente agora. Não, peraí. Quando a pessoa está envergonhada, esqueci, sabe? A timidez, assim, traz a timidez no coração da pessoa, aí a pessoa não consegue expressar os seus sentimentos, ela não consegue ter relacionamento com o sexo oposto, não consegue namorar, não consegue fazer absolutamente nada. Então, tudo isso. Mas hoje nós aprendemos que tudo isso nós podemos colocar para fora. Que nós podemos vencer o medo de expressarmos verbalmente os nossos sentimentos, os nossos atos e as nossas ações também. Então, tudo isso é muito importante para nós, porque nós aprendemos alguma coisa. Nós confirmamos alguma coisa no nosso coração que nós estamos certos. Nós vamos pensar e vamos meditar e vamos saber que nós precisamos ser transformados daquela situação. Nós também vamos saber que aquilo foi bom para nós, foi instrutivo para cada um de nós. Então, tudo isso é assim, é uma reflexão que você está fazendo. Eu estou levando você a estar pensando a respeito disso. E agora, apelar para uma ação. Olha, quando você traz uma mensagem, você tem que mostrar para a pessoa que ela tem que ter uma coisa objetiva na vida dela. É uma ação, é andar para frente. Olha, a partir de hoje, é o seguinte, eu vou começar a ficar desinibido. Eu não vou ser mais uma pessoa tímida. Eu vou falar aquilo que está dentro do meu coração, logicamente, eu vou me preparar e tal, mas eu não vou ficar mais com medo de olhar para uma pessoa e falar, poxa, eu te amo. Eu não vou ficar mais com medo de falar isso. Eu não vou ficar mais com medo de colocar para a pessoa, olha, eu não gostei do que você fez isso, você fez aquilo, me magoou, trouxe isso para mim, eu estou ressentido com você. Eu não vou ficar mais com medo disso. Então, tudo isso leva a uma ação. Agora, quando eu sentar na frente da pessoa que está me entrevistando, eu não vou ficar mais sem graça, contando piada, baixando a cabeça, ficando humilde, olhando para baixo. Não, eu vou olhar no mesmo nível dela. Eu não vou falar besteira. Melhor eu ficar calado do que eu falar besteira. Eu vou responder somente aquilo que me foi perguntado. Então, tudo isso nos leva a uma ação. E, finalmente, na conclusão. Primeiro lugar, tomar muito cuidado nessa conclusão. Primeiro, não usar mais emoções do que as pessoas foram preparadas para sentir. Então, é assim. As pessoas que você trouxe a mensagem, elas foram preparadas para receber aquilo que você colocou. Não exceda, por exemplo. Aí eu começo aqui, eu falei da Rafaela, eu começo assim... Aquele dia que ela estava aqui. Está totalmente fora de propósito, fora de contexto. É assim, eu estou extrapolando aquilo que eu disse. Eu falei com a maior serenidade. Eu expus com a maior serenidade. Eu preciso ficar chorando agora. Eu ficar... Não há necessidade nenhuma disso. Então, é o exagero nas emoções. Temos que tomar cuidado com isso. Terminou. Se quiser chorar, tudo bem. Assim, eu particularmente, se eu não ver motivo para chorar, eu não vou chorar. Eu vou chorar para quê? Não tem sentido chorar. Vou chorar para quê? Um imposto de renda me faz chorar, me faz rir. Me faz rir, rapaz. Segundo, mesmo que as pessoas demonstrem muito interesse, resista à tentação e pare de falar no encerramento da mensagem. Então é assim, mesmo que as pessoas estejam super interessadas no negócio, não prolongue a sua mensagem. Olha, ela acabou. Você não pode dar prosseguimento, porque, estão gostando, não faz isso. Porque depois você não consegue terminar assim, Aí você não consegue terminar, aí você vai ficar uma coisa meio perdida. Então, terminou a mensagem, terminou aquilo que você estava falando, simplesmente pare. Acabou o ponto final. Certo? E, em último lugar, não encerre com palavras vazias. Termine sempre com vigor. É assim, todo esse curso que nós fizemos aqui durante essas 3 segundas-feiras, eu vim com disposição de fazer. Eu nunca estive preocupado com quantidade de pessoas, e sim com aquilo que eu me propus. Eu me propus a vir aqui a falar a respeito de expressão verbal, e eu tenho certeza absoluta que eu cumpri o meu papel e que vocês aprenderam alguma coisa.
ponto final. Acabou. Acabou a aula. Pronto. Certo? Tudo bem? Tá? Então, ó, eu espero do meu coração que vocês possam ter aprendido alguma coisa e que isso aí sirva de utilidade para a vida de vocês, em qualquer área da vida de vocês, especialmente na área de comunicação, de poder se expressar. Então, na próxima segunda-feira, que é o jejum, na outra... Ah, não é ainda? Ah, então a gente pode fazer na próxima segunda-feira, né? É, só para... Oi, agora eu vou abrir espaço para nós estarmos